Boa noite, que mais uma vez nós estamos aqui para realizar essa live, que o Senhor Jesus Cristo possa ministrar o nosso coração. Nós queremos agradecer já pela sua, por você estar entrando aí no Face e já estar conectado conosco para aquilo que Deus tem para realizar através dessa live, aquilo que Deus quer ministrar no nosso coração, que você possa participar conosco, você possa estar junto e tudo aquilo que nós viemos a realizar nessa noite, que o Senhor Jesus Cristo possa ministrar os nossos corações. Amém? Amém. Boa noite, pessoal. É isso aí, mais uma live. Que tremendo! Eu estava pensando, Deus trouxe esses dias no meu coração que Ele tem trazido um alimento generoso, né? Ele tem trazido nesses dias uma porção, um alimento generoso da palavra, da revelação dEle aos nossos corações. E assim como a gente tem se alimentado dia após dia do nosso café da manhã, do nosso almoço, e Deus ele tem trazido uma porção generosa, a cada dia ele tem trazido uma revelação tremenda aos nossos corações e nós temos se alimentado. Em 2 Timóteo fala que toda a escritura, toda palavra é inspirada por Deus. É apta para o ensino, para exortar, para nos edificar, para nos levantar. E Deus tem trazido ao nosso coração. Muitas das vezes o inimigo quer colocar assim, para que tanto alimento, para que tanta palavra, para que? Mas na verdade, assim como a gente tem se alimentado da nossa comida, cada dia a gente faz algo novo, a gente traz algo renovado. Então Deus também tem trazido uma porção generosa e reveladora ao nosso coração. Esses dias realmente a palavra tem sido uma bênção. Que vocês possam aproveitar aí bastante dessa live e que o Espírito Santo também possa revelar e falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Boa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite, você que está conectado aí, pode compartilhar para os seus amigos, para os seus inimigos, para todo mundo que você puder compartilhar. Eu quero até já mandar um coraçãozinho para vocês aí, ó. Vocês que estão um abraço. Amém. Que Deus possa vir com a presença dele sobre nossas vidas. Eu quero já fazer uma oração, para que nós possamos já iniciar essa live com a presença mais ainda de Deus nas nossas vidas. Amém. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por tudo, Senhor, que o Senhor já fez por nós nesse dia. Pela tua misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas nessa manhã. Sim. E nós estamos aqui, Senhor. E nós queremos, ao Espírito Santo, que o Senhor venha com teu poder sobre as nossas vidas, para que o Senhor possa alcançar, que o Senhor possa tocar em cada coração, cada vida, Senhor, que vai estar nessa noite participando conosco, e que o Senhor possa ministrar, Senhor, as nossas vidas. Usa as nossas vidas, Senhor. Aqui estamos, ó Deus, com as nossas vidas, com a nossa voz, com a nossa mente, que o teu Espírito Santo possa ter liberdade total para manifestar o teu poder através das nossas vidas. Espírito Santo, nos cubra com teu sangue, as nossas vidas, a nossa casa, ao redor, Senhor, da onde que nós nos encontramos nesse momento. Que o Senhor possa guardar as nossas vidas, Senhor. Guarda a vida de cada pessoa que vai estar entrando nessa live e vai estar vendo, Senhor, essa palavra. Que o Senhor possa ministrar, Espírito Santo. Toma o teu lugar em nossos corações. Toma o teu lugar, Senhor, em cada família. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito do vivo Deus, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Então nós, nessa noite, nós vamos falar um pouco sobre, sobre aquilo que o inimigo tem feito para tentar nos destruir, O inimigo tem investido, todo o tempo dele para tentar nos tirar do foco, tentar tirar nossa vida dos caminhos do Senhor. Ele vem para matar, para roubar e para destruir. E tem conseguido fazer muitas vidas
destruir muitas vidas, tem conseguido ceifar muitas vidas. Quantas pessoas, né, que hoje se encontram longe do caminho do Senhor porque não vigiou, porque, né, deixou as coisas, né, o inimigo entrar e destruir. E nós precisamos de estar atento, né, com todas as nossas forças, com nossa fé, com nossa, né, esperança dentro do nosso coração, se renovando a cada dia, para que nós possamos enfrentar esse inimigo invisível, que a gente não vê, mas a gente pode sentir que ele está por perto quando a gente passa por alguma situação. Amém? Então a gente, né, vamos estar lendo um versículo, né? E nós vamos colocar esse, né, conhecendo o inimigo, né? Conhecendo o ardis do inimigo. Né, que a gente possa, a graça do Espírito Santo possa nos dar a capacidade para nós estar falando sobre, né, tudo isso que o inimigo tem feito na vida das pessoas e no mundo. Que o Espírito Santo possa nos capacitar cada dia para que nós possamos vencer. Em João capítulo 10, no versículo 10, diz assim, ó, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então ele vem somente para isso. Ele vem para matar, para roubar e para destruir. E tem muita gente que já tem sido destruída. Quantas famílias, né, nós vemos hoje que estão destruídas. Que o inimigo matou. Né? Hoje mesmo nós estávamos conversando com a moça que o pai dela matou a mãe dela. Né? E a gente vê tantas pessoas que tem, né, quantos casais, quantos pais que matou o filho, filho que matou o pai. E nós vemos a destruição que o inimigo tem feito na vida das pessoas. Né? Então o inimigo ele vem, muitas das vezes, né, todos os dias, ele vai tentar nos destruir. Vai tentar nos matar, vai tentar matar a nossa esperança que está dentro do nosso coração, a nossa fé, né? Vai tentar destruir com a nossa família todos os dias. Mas nós temos um Deus que está por nós. Nós temos uma fé no nome de Jesus que venceu tudo isso. Ele não, a Bíblia fala, não, o ladrão não vem se não a roubar, matar e destruir. Eu vim. Jesus não fala eu só vim, não. Ele fala, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O diabo só veio com esse motivo. Ele só tem esse motivo. A motivação dele é só para isso, para matar, roubar e destruir. Essa é a motivação do diabo, mas a motivação de Jesus é para vir, ele veio, eu vim, para te dar vida e vida em abundância, né? A diferença, né? É isso que o inimigo quer fazer. Em João 10:1, ele entra, você colocou, né, amor? João 10:1, né? O diabo, ele não entra pela porta. É a porta que entra é Jesus, né? Ele bate na porta. Se nós abrir a porta do nosso coração, ele vai entrar e vai cear conosco, né? Assim está escrito. Mas o diabo, ele entra, ele sobe por outro lado para a parte de outro lado para entrar. Para onde a pessoa, muitas das vezes, a pessoa não está esperando. Né? E ele ataca e destrói as vidas da pessoa. Então, por isso, nós temos que vigiar. Jesus, ele vem pela porta. A Bíblia fala que Jesus está à porta e ele bate. Se nós abrirmos a porta, ele entra conosco. Mas o inimigo, ele vem pelo outro lado. O inimigo, ele não bate na porta, ele não está à porta a bater. Ele vem pelo outro lado, porque ele quer enganar. Jesus está na porta, está na frente. Mas o inimigo, ele tenta entrar por outro lado, pelos fundos. Né? Talvez
esse lado, esse outro lado que está falando, a Bíblia fala que tem um lado da face, né? Na verdade, esse outro lado pode ser através dos ouvidos, né? Às vezes as pessoas têm ouvido muitas coisas, né? Muitas das vezes ela dá ouvido, o diabo ele fala, né? Deus ele fala dentro de nós, porque nós somos templo do Espírito, mas o diabo ele fala de fora, ele está ao nosso derredor. Então muitas das vezes essa porta do outro lado é o ouvido. A pessoa fica ouvindo o inimigo falar, ou até mesmo os olhos. A Bíblia diz que os nossos olhos é a candeia do corpo, né? Então ele através dos olhos, né? Às vezes como a pessoa tem olhado uma situação, né? O inimigo fala e ainda faz ela ver. Talvez ela tenha olhado de uma forma errada, talvez ela tenha olhado com maus olhos, né? E a Bíblia fala que se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se ele for mau, seus olhos forem maus, então o teu corpo estará em trevas, né? Então esse é um outro lado do inimigo, da maneira que ele coloca naquilo que ele quer mostrar, no colorido, né? Ou então no ouvir, naquilo que você está ouvindo, a situação, aquilo que está martelando, né? Então ele entra por essas portas, por esse lado. E aí, com isso, né, ele tem trabalhado, né, e tem entrado na vida de muitas pessoas e consegue fazer, né, com que o ser humano haja ao contrário daquilo que a palavra diz, né? E aí é onde que ele vai fazer o que o inimigo quer, que ele está colocando para ele fazer. E a pessoa acaba destruindo. Ali o inimigo consegue fazer com que a pessoa se destrua, a pessoa, ele usa a pessoa para poder ficar do lado dele, fazer o que ele quer. E aí acaba sendo uma arma na mão do diabo. O inimigo ele é acusador, né? Ele é enganador. Ele veio para matar, roubar, destruir. Então ele é enganador. Ele não se mostra. A gente temos visto muitas situações acontecendo. Nós temos visto o quanto, como o pastor falou, tem muitas famílias sendo destruídas, tem muitas coisas acontecendo, o inimigo está entrando pelo outro lado, ele está falando, ele está agindo, né? Ele está enganando e as pessoas não conseguem perceber. Ele é sargaz, ele não quer que as pessoas o vejam trabalhar, né? O mundo não consegue enxergar aquilo que o inimigo tem feito, a destruição, né? Ele veio para matar, ele veio para caluniar, ele veio para acusar, ele veio realmente para destruir. E ele não quer que a pessoa veja como ele está destruindo, como ele está fazendo, né? Como ele tá atuando, né, na vida das pessoas. Muitas vezes a pessoa também não percebe, né? Ela está tão envolvida que ela acaba não percebendo que ela está sendo usada pelo inimigo, né? Que ela está, né, deixando, ouvindo aquilo que o inimigo está soando no coração dela, no ouvido dela, para ela fazer, ou até mesmo para ela ficar contra o filho, ficar contra o marido, ficar contra a situação, né? Muitas das vezes, e ela não está percebendo o agir do inimigo. Aquilo é sutil, né? Ele não age, muitas das vezes ele faz coisas que você vê assim, não, isso é coisa do diabo, né? Mas muitas das vezes ele vem devagarinho até a pessoa, né, conseguir abrir a porta totalmente, e aí ele consegue, né, destruir com grande fúria, né, a vida da pessoa. Mas nós... E aqui fala assim, em 1 João 5,19, diz assim, ó: sabemos que somos de Deus, e todo o mundo, sistema, está no maligno. 1 João diz, sabemos que somos de Deus, e todo o mundo está no maligno. A palavra de Deus, ela afirma isso, que nós somos de Deus, que Deus, ele veio para trazer o reino dele, se mostrar o reino dele forte e habitar, fazer templos, seguidores, discípulos de Jesus, mas o inimigo está no mundo, né? E todo mundo está no maligno, o mundo está no maligno, o sistema, né, está no maligno, ele tem trabalhado para poder destruir, né?
E em Efésios 4, 27 diz assim, não deis lugar ao diabo, que nós não podemos dar lugar, né? Esse lugar de morada, porque o inimigo também quer fazer uma morada dentro do ser humano. O inimigo, ele não habita somente nos lugares áridos, né? Mas ele habita dentro do corpo da pessoa. Infelizmente é isso, né? Porque ele entra pelo outro lado, a pessoa vai dando ouvido, a pessoa vai enchendo o seu coração, porque a Bíblia fala, né, que ele enche. Nós temos lá em Atos que fala que Ananias e Safira, né, por que se deixou encher o coração? Por que você deixou Ananias e Safira? Eles deram razão para que o diabo enchesse o coração deles. Lá em Atos está falando. E aí ele entrou, porque eles cresceram, eles quiseram enganar. Nós vamos falar sobre o engano. Então eles quiseram enganar, porque o diabo é enganador. E ele deixaram entrar a ponto deles se deixarem enganar também. Eles praticaram aquilo que o diabo queria, né? O diabo eles se orgulharam e queriam se aparecer, na verdade, né? E ali... E eles mentiram, né? Eles mentiram, então o inimigo pôde usar eles, né? E diante de Deus, que foi, né? Muitas das vezes a pessoa mente diante de um homem, de um ser humano, né? Para tentar fazer alguma coisa, mas ele passa batido, né? Que ele passa, né? A pessoa descobre que ele mentiu, mas também muitas das vezes a pessoa deixa para lá, né? Mas diante de Deus não tem como passar nada batido, né? Que Deus vê todas as coisas, Deus conhece o coração, né? Então, a Bíblia fala que nós não podemos, em Efésios 4, 27, não podemos dar lugar ao diabo, nós não podemos, nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos desviar do mal, porque o mal, as coisas do mal vêm do inimigo. Então a gente temos que nos desviar, a gente temos que consagrar a nossa vida, estar o tempo todo buscando ao Senhor, né? Para que a gente não dê lugar ao diabo, nos encher. E esse alimento que Deus tem trazido para nós nesses dias, que muitas das vezes as pessoas falam assim, para que tanta live? Para que ministração sábado, domingo, aliás, na célula, ministração na igreja, ministração de live, para quê? Não, é um alimento, porque nós temos que nos encher, nós temos que transbordar. O pastor Willy e a pastora Sandra falou, né, a pastora Vera, não sei qual foi a live, que eles falaram de transbordar até que transborde e passe para o outro. Nós precisamos nos encher até transbordar. E também, né, a nossa luta, né, em Efésios capítulo 6, versículo 11, fala que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, né? Isso que a gente tem visto, que o inimigo arma as coisas, situações, e as pessoas acabam brigando, as pessoas acabam discutindo, ficando chateada, e ali vai criando aquela amargura dentro do coração, e isso, né, é o trabalhar do inimigo para poder entrar na vida da pessoa, né? Porque a pessoa com ódio, o diabo já conseguiu entrar no coração dela, e ela tem um ódio que ele vai crescendo, e a vontade dela matar, dela, né, destruir a outra pessoa, né? Então a gente vê isso muito. Mas a nossa luta não é contra na carne e sangue, mas é nas regiões celestiais, né? Contra os principados e potestades nos lugares celestiais. Que a gente precisa de estar em Deus para combater essas forças malignas. Nós precisamos da presença de Deus. Porque de nós mesmos nós não vamos conseguir combater as forças espirituais. Mas com a presença de Deus, o nome de Jesus, né, nós vamos, né, ter autoridade para repreender, para anular os ardis de Satanás, para vencer as situações, para né, não deixar a ira e nem o ódio entrar no nosso coração. Nós vamos ter muita estratégia para as nossas vidas, com a presença de Jesus na nossa vida. Amém. Então nós, né, a nossa luta
né, não é contra o ser humano, mas é, né, nossa luta espiritual. E em Lucas capítulo 4, versículo 40, nós vemos, né, que Jesus nos fala, né, e nos mostra, e ele faz aquilo que, né, a gente pode fazer hoje, que é expulsar o mal, curar os enfermos. E no versículo 40 de Lucas, Jesus disse assim, ó, a palavra disse assim: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, todos os que tinham enfermos de várias doenças, e trazia, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saía demônios, clamando, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus, o Filho de Deus. E ele repreendia os e não os deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. Então o diabo ele esconde na vida da pessoa através de uma doença, através do ódio, através, né, de muitas coisas, né, da raiva. Ele consegue entrar no coração da pessoa, se esconder e causar uma doença, uma enfermidade, né, como essas pessoas estavam aqui, ó. Mas Jesus curou elas e os demônios tinham que sair. Então a gente vê hoje muitas pessoas doentes e vai no médico e não descobre a causa. O médico não sabe qual que é a doença, né? E muitas das vezes ela está com câncer, muitas das vezes ela está com uma doença que é rara. Tem tanta doença que o médico não sabe nem como fazer para tratar. E muitas das vezes é por causa que o demônio entrou na vida dela e está destruindo, causando doença. Mas o nome de Jesus, né, tem autoridade para expulsar esse mal, para curar os enfermos e para expulsar os demônios. Somente através do poder de Deus, né? Somente através da presença de Deus. Jesus veio para desfazer as obras do maligno, ele veio para desfazer as obras do mal. Ele declara isso, ele fala isso: eu vim para desfazer as obras de Satanás. E nós precisamos estar no Senhor e ver realmente que há uma batalha espiritual, né? E que já foi ganha. Essa batalha foi ganha através de Jesus Cristo. Através de Jesus ele nos deu a vitória, ele nos deu vida e vida em abundância, né? Então nossa vida tem que estar nele. E depois que nós entregamos a nossa vida nele, nós precisamos vigiar, né? Porque na palavra fala que Jesus expulsou, curou um paralítico e falou para ele que ele vai e não peques mais, né? Não peques mais. Uma vez que nós estamos iluminados pela palavra, que entregamos a nossa vida para Jesus, nós não podemos deixar mais que a nossa vida se torne em treva, porque ele nos transportou das trevas para a luz. Então nós não podemos deixar mais que as trevas dominem as nossas vidas, né? Mas nós precisamos a cada dia mais nos encher, estar na presença de Deus e nunca achar que é demais, porque o inimigo traz esse engano de achar que, porque você está sendo religioso, você não precisa ser bem isso, você não precisa fazer bem aquilo, né? Não é tudo isso não é bem assim não. Olha, o inimigo mostra um colorido, um certo colorido, mas é um engano, né? Para que o que ele quer fazer é destruir as vidas. A gente, né, vê que o inimigo ele tenta de todas as formas fazer com que as pessoas deixa ele usar. E a gente vê, né, como no livro de Êxodo, capítulo 11, nós temos uma história de Faraó, né, Faraó que representava o inimigo, né, o mal. E Moisés representava a presença de Deus que ia libertar o povo do Egito. Então, e a gente vê claramente que
o inimigo estava usando a vida de Faraó. Porque as mesmas coisas, né, ele tentava imitar Deus. O Faraó estava tentando imitar Deus. Assim como, né, Deus, né, tinha o primogênito, né, que era o Jesus, o primogênito dele, Faraó estava com o primogênito também e estava fazendo praticamente as mesmas coisas que Deus, né, no céu fazia com Jesus, né? E a gente vê, né, que no capítulo 11, no versículo 5, né, a gente vê que Deus precisou de, né, enviar a praga para libertar o povo do Egito, né, e foi 9 pragas, na 10ª praga que ele, né, deixou o povo ir. E a 10ª praga, né, era o primogênito de Faraó que ia ser morto. Né? Então, a gente vê que as mesmas coisas que Deus prometeu, né, que Jesus até falou em Apocalipse, em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, né, a gente vê que Jesus fala assim, ó, em Apocalipse, capítulo... Deixa eu só encontrar aqui, Apocalipse, capítulo 3. No versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, olha o que né, a gente vê que Faraó fazia com o filho dele, a mesma coisa. Faraó colocava o filho dele no versículo 4, né, no versículo 11 de Êxodo, versículo 11, no capítulo 11, versículo 5, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta, né, com ele sobre o seu trono. Então ele queria ser semelhante a Deus. Ele queria ser um Deus. E ali ele estava escravizando as pessoas, né, fazendo as pessoas trabalharem, fazendo as pessoas serem escravos para poder servir ele. Mas, né, como a 10ª praga foi tirada, né, a vida do primogênito, para poder ele liberar o povo do Egito. E no capítulo 12, no versículo... Agora eu lembro qual que é o versículo. No capítulo 12, aí fala que ele tirou, né, a vida do primogênito, né, foi aonde que Faraó liberou o povo totalmente, né, para ir embora do Egito. E ali a gente vê que, né, foi algo que Deus usou para destruir, né, as forças que estavam restando ali no inimigo. Então a gente vê, né, que a gente precisa de estar orando, precisa de usar nossa fé, precisa de perseverar, precisa de estar firme e não desistir para poder o inimigo, né, soltar muitas das vezes aquilo que a gente precisa de fazer, que é adorar a Deus. A gente precisa de sair de uma condição de aprisionamento, de estar, né, enjaulado, né, com fortalezas que o inimigo cria, como o Faraó criou fortalezas para o povo não sair para adorar a Deus.
que essa era a promessa que Moisés fez, né? Deus fez através de Moisés, que era o povo sair do Egito para ir adorar a Deus no deserto. Mas Faraó resistiu de todas as maneiras para impedir. E o inimigo tenta de todas as maneiras impedir com que as pessoas saiam para adorar o Deus vivo. E nós precisamos, né, sair desses aprisionamentos. Muitas das vezes a pessoa está presa numa religião. Deus não é religião. Deus, né, vai estar com você a partir do momento que você cair no chão, joelhar, buscar a presença dele. E estar unido junto com os irmãos na igreja, você vai se fortalecer mais, porque você vai ouvir uma palavra, você vai ver um irmão, algum vai te fazer falar alguma coisa, outro vai. Então isso que faz a diferença. Né? Mas não é a igreja que vai salvar, é Deus. E Deus quer libertar muita gente das cadeias do inferno, das cadeias que têm aprisionado a mente, o coração, e levando a pessoa a se prostituir, levando a pessoa ao vício, levando a pessoa a tantas coisas que... E aqui, Faraó, ele criou no Egito e conseguiu unir o povo de Deus ali, o povo estava sendo escravo. Mas aqui quando fala que o mundo é do maligno, sabemos que somos de Deus, que Jesus veio para nos dar vida, que nós somos de Deus. Que desde o paraíso, quando Deus formou Adão e Eva, ele queria comunhão com Deus, com o homem. Nós sabemos que somos de Deus. E o mundo jaz do maligno, o sistema. Então, esse enjaulamento continua. Faraó foi morto com seu primogênito, foi quebrado o reinado, aquela jaula, aquela situação que estava ali tragando o povo de Deus, fazendo deles escravos, mas hoje continua. Nós precisamos dessa libertação. Aqui em Efésios 2 diz assim, ó: e nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andássemos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera no filho da ira, nos filhos da ira. Nos filhos da ira. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como no outro tempo também. Então, o mundo jaz no maligno, o sistema tem trabalhado, nós não temos visto, as pessoas não temos visto, mas o inimigo tem atuado. Mas nós sabemos que nós somos de Deus. Então Deus ele quer nos tirar desse império das trevas e nos levar, fazer com que o reino dele venha a ser manifesto entre nós. E nós precisamos aí ajudarmos uns aos outros. Às vezes talvez não esteja acontecendo com você, mas talvez esteja acontecendo com uma outra pessoa. Com uma outra pessoa você está vendo que a pessoa não consegue sair do reino das trevas, ela não consegue libertação. Né? Às vezes a gente tem visto muitos lares sendo destruídos, muitas coisas acontecendo. E nós, como povo de Deus, precisamos ficar atento. Que muitas das vezes a gente fala assim, não é bem comigo, não é com a minha família, eu não tô nem aí, não se importar. E nós fomos separados para isso, para ajudar, como o pastor falou, da gente orar pelas pessoas, da gente pôr a mão sobre os enfermos, né? Essa autoridade está sobre nós. Mas o inimigo tem atuado de uma tal forma que as pessoas estão com medo, as pessoas estão tímidas, né? Ela não consegue manifestar o reino de Deus, ela não consegue poder que vem do alto, autoridade, né? E Deus ele já nos deu essa autoridade. Mas quem está tentando roubar a autoridade, quem está tentando intimidar, é o inimigo. O inimigo, o sistema, tem tentado nos intimidar. A palavra fala que o poder das trevas, o reino das trevas não tem poder sobre a igreja. Não tem poder, não prosperará. E nós precisamos tomar posse disso, né? Em nome de Jesus. Em Lucas 4:41, se você puder abrir, amor. Lucas 4:41, pra gente... Lucas 4,
em Lucas 4:41, e também de muitos saíam demônios, o pastor Luiz leu, clamando e dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Repreendendo-os, não deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo, né? O diabo, ele tem tentado fazer com que as pessoas dêem ouvido a ele, né? Ele tem feito com que as pessoas dêem ouvido a ele. Relacionamento, quantas pessoas ele vem por esse outro lado e ele fica falando e a pessoa começa a conversar com o inimigo, ela começa a dar ouvido para o inimigo. E Jesus não deixava o inimigo falar, ele repreendia os demônios, ele trazia as pessoas à liberdade e não deixava o inimigo falar. Ele repreendia quando Pedro chegou e falou assim, não, você não precisa morrer. E ele falou assim, afasta-te de mim, Satanás. Né? Mas hoje o inimigo ele tem falado, às vezes colocado acusações, ele tem colocado situações, falado contra o marido da pessoa, né? A pessoa está lá naquela briga, tem falado contra a esposa, esse não tem jeito, ele não consegue me servir, ele não consegue me agradar, né? Quantas coisas o inimigo tem colocado no ouvido para que as pessoas o ouçam, o conselho, né? As pessoas têm se aconselhado com o inimigo. O diabo ele tenta conversar com o homem, né, de todas as formas. A gente vê do Jardim do Éden, né, que ele arrumou um jeito de conversar com Eva, né, usando um animalzinho que talvez era um animalzinho bem, né, perto dela, ali, ficava próximo. Ele usou aquele animal para poder conversar e sem ela perceber que era o diabo que estava usando. Né? E muitas das vezes a pessoa acaba conversando com o diabo, dando atenção através de uma outra pessoa que está sendo usada pelo inimigo, ou um bem que a pessoa gosta tanto, né? E a pessoa acaba deixando aquilo entrar no coração e o mal vai cada vez mais crescendo dentro do coração da pessoa. Sim. Em 2 Timóteo 4, diz assim, eu quero ler para vocês. Bem. Já abri aqui. 2 Timóteo 4, do 1 ao 3. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra e inste em tempo e fora de tempo. Desculpa, eu estou em Tito. Peraí, passei. Desculpa, 2 Timóteo 4. Aqui. Peraí. 3:13, desculpa. Mas os homens mal e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado, né? O inimigo, ele veio para enganar, ele veio para roubar, matar e destruir e enganar. E muitas das vezes a Bíblia fala que o homem mau, que o inimigo já entrou por essa porta, e ele foi deixando se encher. Ele fala que ele está sendo enganado, está se deixando ser enganado pela palavra do inimigo, pela mentira do inimigo, e está enganando, né? Como fala aqui, que os homens mal vão de mal a pior, porque eles se deixam enganar. E quantas vezes a gente vê o engano, né, na vida das pessoas, a pessoa tentando provar que é uma coisa que ela não é, uma coisa que ela não consegue ser, ou até mesmo uma coisa que ela não está conseguindo viver. A palavra fala que nós precisamos não somente ser ouvinte da palavra, mas nós precisamos ser cumpridores da palavra, né? Assim como o inimigo veio para enganar, dentro de nós o homem mau, esse coração mau, ele tenta enganar. E nós precisamos ver como que está o nosso coração. A gente vê às vezes muitas situações, porque a pessoa ela não tem essa comunhão com Deus, de buscar a presença de Deus, e ela acaba fraquejando, e o coração dela vai se deixando enganar, e ela tenta passar algo que ela não está conseguindo viver.
Muitas das vezes a pessoa não está conseguindo viver isso. E aí há um engano. E nesse tempo, o anticristo, o espírito de anticristo, ele tem feito isso, ele tem enganado. Há um espírito de engano no mundo. E muitas pessoas estão passando por isso, né? E nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos confessar os nossos pecados. A Bíblia diz que nós devemos confessar o nosso pecado uns para com os outros, né? Para que a gente possa ser fortalecido, para que a gente possa se libertar, né? Então nós não podemos deixar ser enganado. Nós precisamos deixar que a verdade de Deus, que a palavra de Deus, ela entre nos nossos corações e ela possa transbordar, possa nos limpar, possa nos purificar, né? A gente tem acompanhado alguns casos de pessoas. O que acontece com o vício? O que acontece com às vezes pessoas que fumam, né? Às vezes a gente vê pessoas dentro da igreja, pessoas que estão no caminho do Senhor. Hoje tinha um rapaz lá no salão e ele bêbado e falando de Cristo. Ele bebendo e falando de Cristo. Um espírito de engano, né? E se enganando e sendo enganado. Um coração mau, um coração que deixou o sistema, o mundo entrar. O inimigo entrou de uma forma, né? Devagarinho foi entrando e ele não está percebendo. E vai ser assim, difícil, ele tem que ser forte e corajoso para poder sair. Confessar. Dessa, né? Ele tem que abrir o coração e ser muito forte para ele conseguir sair dessa prisão que o inimigo fez. Porque o inimigo prisionou ele acha que ele está liberto, mas ele não está. Então é algo enganoso. E a gente vê em Tiago, capítulo 4, né, no versículo 7, fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, ele fugirá de vós. A gente vê que nós precisamos de sujeitar a Deus, estar aos pés de Deus. E o que tem muito acontecido a pessoa está ao contrário, né? Resistindo a Deus e sujeitando o diabo. Isso tem acontecido na vida de muitas pessoas. Ela tem resistido, ela não tem se prostrado aos pés do Senhor e tem se prostrado aos pés do diabo. Tem sujeitado o diabo, tem aceitado o diabo falar, ficar fazendo as coisas que o inimigo quer, né? Se prostrando aquilo que o diabo tem proporcionado para ele. E isso vai ser difícil para poder ele sair dessa situação, né? Muitas vidas. Mas Deus tem um plano. Deus tem um plano. E o plano de Deus, o primogênito de Deus, que é o Filho de Deus, morreu para que nós viéssemos nos resgatar dessas prisão, como o povo do Egito estava aprisionado naquele país, estava aprisionado naquela situação. E Deus arrumou um jeito, um homem que não queria ir lá porque ele achava incapaz de estar ali para falar com o faraó, que era o homem mais poderoso, que era um deus naquela época. E Deus arrumou esse plano e libertou o povo. Ali para frente, muitos não entrou na terra prometida por desobediência, por murmurar, por não acreditar que eles eram capazes de entrar na terra prometida. E em Jó 11:11 fala assim: pois ele conhece bem os homens falsos e enganadores, e reconhece a iniquidade logo que passa os olhos sobre os seres humanos, né? Em 1 Timóteo também diz assim: nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores de doutrinas de demônios, né? Então,
nós temos vivido esses últimos tempos. Nós somos essa quarta geração que Apocalipse fala, né? E existe aí um espírito enganador que não quer, que quer nos aprisionar no sistema, que quer com que a gente não se prostre diante de Deus, que a gente não reconheça as nossas fraquezas, que a gente não peça ajuda. Nós estamos num tempo que nós precisamos nos ajuntar como igreja, como povo de Deus, não para acusar, porque Jesus, ele não veio para apontar o dedo ou para trazer acusação. Ele fala que ele não veio para julgar, não é tempo de julgamento, é tempo de libertação, é tempo de adoração. E ele veio para salvar, para nos salvar. E nós, como igreja, precisamos ajudar uns aos outros. Precisamos levantar uns aos outros, exortar uns aos outros, né? Então, nós temos vivido esses últimos tempos. Malaquias fala que maldito é o enganador. Talvez, né, o que nos escraviza é o pecado. O pecado nos traz escravidão. Mas nós temos um advogado que é Cristo. Ele veio para nos advogar, porque Jesus Cristo, ele morreu na cruz. Então, ele não veio para nos condenar. Ele veio para dizer que quando ele foi tentado, quando ele foi levado no deserto, ele venceu o tentador. Ele venceu aquele que o tentou por nós. Por nós, ele foi tentado por nós. E Jesus também, quando ele morreu por nós, ele desceu ao inferno. Ele desceu ao inferno por nós e tirou das mãos do diabo a chave da morte, né? Da vida. Então Jesus ele venceu por nós. Somente através de Cristo nós podemos vencer o inimigo, nós podemos vencer o diabo. Jesus ele morreu por nós porque ele sabia que de nós mesmos nós não íamos conseguir vencer o nosso pecado, vencer a nossa alma, vencer a nossa carne. Nós seríamos destruídos e enganados. Mas Jesus veio e ele nos deu vida e ele morreu por nós, ele foi tentado por nós, ele enfrentou o diabo por nós para que a gente pudesse ter vida. E a Bíblia fala que ele é nosso advogado, ele veio para nos advogar, para nos justificar. Ele veio para nos trazer justiça através dele, redenção através dele. Então eu não sei o que você está vivendo. Talvez você fale assim, eu não consigo ser dizimista, a palavra fala que eu preciso dizimar, e eu preciso fazer com amor, e eu não consigo fazer, e não pode haver o engano em nossas vidas. Eu não consigo servir, eu não consigo adorar a Cristo, eu não consigo ler a palavra, eu não consigo me aproximar de Deus. Existe aí uma força maligna tentando tirar você, um sistema, como no Egito, um faraó, tentando destruir, tirar o povo de Deus, tirar a autoridade que foi dada para a igreja, para que ela não venha conquistar, para que ela não venha trazer o reino de Deus na terra. Então, eu digo, nós queremos trazer hoje para vocês que Jesus Cristo nos trouxe em liberdade, ele morreu, ele derrotou o diabo por nós, ele conquistou a nossa vitória, e nós podemos juntos, no Senhor, estar nos lugares celestiais junto com Cristo Jesus. Não no meio desse sistema, não no baixo, não sendo acusado, não sendo intimidado, mas assentando com Cristo nos lugares celestiais, e é onde Deus quer nos colocar. Amém? E o Senhor Jesus, ele veio como um bálsamo, ele é um bálsamo, ele é o bom perfume, ele é o verdadeiro amor de Deus derramado no nosso coração para dizer que você pode, que você vai vencer, que o Senhor é contigo. E que a igreja está aqui para ajudar a cada um. Em nome de Jesus. Versículo 8, né, de Tiago, fala assim, chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós. Então, se nós chegarmos, buscar a Deus, né, como vai buscar Deus? Né, nós, né, que estamos aqui para direcionar você, para você, né, encontrar como você buscar a Deus. Você ouvindo a palavra de Deus, a sua fé vai aumentar. Amém. A fé, ela aumenta
quando vem por nós, ouvir. através de ouvir e ouvir a palavra de Deus, Sim. nós vamos, a nossa fé Ela vai nunca é demais. vai A palavra de crescer. Deus não é demais para nós. Assim como uma pessoa, ela come a comida e ela acha que ela engorda, Acha? Não, não engorda mesmo. ela acha que ela engorda, a palavra é um alimento que engorda nosso espírito. Engorda o nosso espírito, fortalece, por traz isso vitamina. que você não pode só comer a palavra, você tem que também dar para outra pessoa. Senão você Transbordar vai pra outra, transbordar e depois você vai, Jesus te leva para o céu logo. Em 1 João 4,4 diz assim, porque o que é nascido de Deus vence o mundo. O mundo, como a gente falou, é o sistema, né? O inimigo camufladamente, ele não se mostra. Jesus, ele veio, Deus, ele mandou o Filho para se revelar ao mundo, mas o diabo ainda não vai se revelar. Ele vai se revelar através do anticristo, ele vai mostrar quem ele é. Mas nesse momento ele está camuflado, tentando fazer com que ele não venha aparecer, porque ele não quer mostrar o seu agir. Ele não quer mostrar os seus ardis, o seu caminho maligno de trevas. Mas o Senhor Jesus, ele veio para trazer luz. E ele está no nosso meio, que você possa aí abrir o seu coração, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Talvez você ainda não nasceu de Deus, né? Talvez você ainda não se entregou totalmente. Você não descobriu esse amor, né? Isso que Deus tem para nos oferecer, que a gente possamos querer nascer, né? De Deus. O diabo ele não se revela agora, porque as pessoas, se ele se revelar, as pessoas vão notar que é ele, né? E elas vão correr para Jesus. Ele só vai se revelar depois que a igreja for arrebatada. Porque aí vai ficar mais difícil, né? Depois que passar, depois da igreja ser arrebatada, depois que tudo tiver parecendo que vai estar voltando ao normal, né? Como a pandemia aconteceu, né? Tudo está parecendo que está voltando ao normal. Quando for a igreja arrebatada, quando tiver tudo parecendo que está ficando bom, está ficando, né, o anticristo, que vai ser um homem que vai estar sendo usado para ajudar as pessoas, ali, depois dos 3 anos e meio, aí que vai mostrar que ele é. Depois que tiver várias pessoas já com sua marca marcado já, aí vai ele mostrar quem ele é. Então nós estamos hoje aqui, temos a liberdade, temos o poder de Deus, o Espírito Santo, que vai ser levado também, não vai ficar aqui na terra. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai partir para o céu e a terra vai ficar sem a presença de Deus. Então aí ele vai mostrar quem ele é. Mas nós ainda não tem tempo. O Espírito Santo está aqui e quer encher você, capacitar você para repreender o mal. Amém. Bem? E nós vamos estar também orando, né? E domingo nós vamos estar às 18 horas, a celebração ministerial, né? A celebração da família. E sábado, né? Amanhã, Café das Mulheres com a pastora Vera Lúcia Guidelli. A partir das 4 da tarde, a pastora vai estar aí. Traga aí seu bolinho para compartilhar, sua frutinha. Vai ser um tempo tremendo. Eu não sei como é que vai ser esse café aí, mas vai ter bem... As mesas já estão colocadas aqui nesse salão principal. Cada uma mais linda do que a outra. Bem separada, bem legal. Venha, vai ser bem. Vem de máscara, né? Vem de máscara e de álcool gel. Tem álcool gel aqui e tudo. Amém. Amém? Vamos estar fazendo uma oração para nós encerrar. Amém. Que Deus possa ministrar muito a sua vida, mano. Fica atento para que o inimigo não enjaula a sua vida, enjaula a sua mente e você ficar preso na presa do inimigo. Tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Nós estamos aqui junto, né? Para você, se quiser conhecer, você vai ter o telefone, vai ter
vários, né, meios para você entrar em contato, né, com a gente poder conversar e ajudar vocês. Tá bom? Que Deus abençoe. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, por mais um momento tão precioso, Senhor. Nós queremos te louvar pela tua proteção sobre as nossas vidas, pela tua proteção sobre a nossa casa, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida, Senhor, dos nossos amigos, sobre a vida, Senhor, da nossa parentela, de todos aqueles que nós temos uma comunhão, Senhor. Que nós te louvamos, ó Pai. Sim. Que tu és bondoso para com as nossas vidas. Sim. Tu és maravilhoso, Senhor. E nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque tu és merecedor. Pai, e nós queremos pedir, Senhor, por cada pessoa que se encontra, Senhor, nesse momento, passando por uma situação difícil na sua casa, na sua família. Sim, sim. Senhor, nós pedimos pela vida da dona Creuza, pedimos pela vida, Senhor, do seu Bastião, pedimos, Senhor. Espírito Santo, pela vida de cada pessoa, Senhor, que talvez se encontra, meu Deus, numa situação que depende da tua ajuda, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, por cada pessoa que está internado no hospital, com Covid-19, que o Senhor possa entrar com providência, Senhor. Essa obra, meu Pai, vinda da parte do inferno, Senhor, para ceifar as vidas. Mas nós, em nome de Jesus Cristo, nós queremos paralisar mais uma vez, Senhor. Como as muitas orações que já foi realizadas, Senhor. Sim. Clamando a Ti, Deus, com a mão forte do Senhor, paralisa essa força maligna, Senhor. Assim como o Senhor paralisou, Senhor, as obras que estavam, meu Pai, ali no Egito através de Faraó, e libertou o teu povo. Que o Senhor possa libertar o teu povo que está, meu Pai, sendo oprimido por Satanás, Senhor. Sendo opressor de Satanás. Satanás está oprimindo essas vidas, Senhor. Que o Senhor possa trazer libertação, Senhor, de todo o cativeiro, de todas as algemas, meu Pai, que o inimigo tem lançado. Que o Senhor possa, meu Pai, mostrar o teu poder, Senhor. Libertando as mentes que estão cativas, meu Pai. Estão pessoas que estão, meu Pai, no vício. As drogas, Senhor. Pessoas que estão oprimidas, meu Pai, no hospital. Meu Pai, pessoas que estão oprimidas na doença, meu Pai. Ela não consegue se libertar dos remédios, tanta coisa que tem passado pela mente dela. Ela tem vontade de morrer. Mas em nome de Jesus Cristo, você vai receber vida agora. Você que está ouvindo, você que vai ouvir essa oração, receba a vida de Cristo na presença dele, na sua casa, na sua vida, na sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Paz de Cristo. Receba o amor de Deus no seu coração. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um. Deus é com vocês, viu?